verdade, os mandamentos e o amor. Vamos ler o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Se você tiver uma Bíblia, leia na sua Bíblia, ou se não, leia aqui com a gente. Segunda Epístola de João. Nós temos 3 epístolas chamadas universais, ou pastorais de João. Essa é a segunda epístola, a gente só tem um capítulo, tá bom? Então vamos lá. O presbítero à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco, em verdade, em amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. Pai, em nome de Jesus, oramos que o Senhor abra o nosso coração, nosso entendimento, que a gente enxergue o que o Senhor quer que a gente enxergue nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Quando você lê uma frase como essa, o presbítero, a palavra presbítero vem do grego presbíteros, que quer dizer ancião, uma pessoa experiente, uma pessoa madura, e ele estava falando dele. João, o apóstolo, estava falando dele. Eu, presbítero, João, presbítero, uma pessoa madura, a senhora eleita. Há muita interpretação sobre isso, mas de alguma maneira fica claro para a gente, ou pelo menos é o entendimento da maioria dos estudiosos, que essa senhora eleita, ele está falando da igreja. Ele está falando de uma comunidade, ele está falando do povo de Deus, não é? A igreja do Senhor. Então, se a gente trocasse aí a palavra, seria o presbítero, a igreja eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que conhecem a verdade. Veja quantas vezes ele usa a palavra verdade. Ele diz que ele ama a igreja na verdade, ele também diz que todos os que conhecem a verdade também amam a igreja, ele diz que por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre, e ele fala da graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade. A palavra verdade aparece muitas vezes aqui nesse texto, e é uma palavra muito importante na Bíblia, porque verdade na Bíblia não é um conceito. Verdade na Bíblia não é um conceito, não é simplesmente algo, isso daqui é uma verdade, olha, essa verdade é importante. Verdade na Bíblia não é a minha opinião a respeito de alguma coisa. Porque tem gente que, ainda mais hoje em dia, que as pessoas não dão muito sentido para as palavras, elas vão falando, vão repetindo o que ouvem por aí, e diz assim, esta é a minha verdade. Tem a sua verdade, tem a minha verdade. Não tem nada a ver isso com a Bíblia, tá bom? Com o termo verdade. Na verdade, usando a palavra verdade, a Bíblia diz que a verdade é uma pessoa, que é o Senhor Jesus. Vamos ler juntos? João 14,6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Quando o texto bíblico fala dessa maneira, ele não está dando entendimento de que existem várias. Não existem vários caminhos, várias verdades e várias vidas. Ele diz, eu sou a verdade. A verdade. A verdade sendo Cristo significa que eu preciso conhecer a Jesus. E eu preciso conhecer o que o Senhor Jesus ensinou. A verdade bíblica é a verdade que está na pessoa de Jesus Cristo. Mas também a verdade é apresentada nos escritos bíblicos, nas escrituras sagradas. Por exemplo, Jesus orando pelos discípulos, João 17,17, leia comigo.
ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele está falando que a verdade é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. A gente precisa compreender isso com clareza. Por quê? Deixa eu falar uma coisa aqui muito importante. Há muita gente que pensa que, como a verdade é um conceito na cabeça da pessoa, aquilo que está escrito na Bíblia pode ser interpretada à luz da minha verdade. Aí nós estamos perdidos. Vamos lá. Imagine que um pai chegue com um filho e diga assim: filho, vai ali na padaria e compra 10 pães. E o filho fala assim para ele mesmo: meu pai está me pedindo porque ele acha que eu estou brincando. Então, se a brincadeira não é uma coisa séria para ele, logo ele está querendo tirar isso de mim. E se ele está querendo tirar isso de mim, ele está querendo me maltratar. Então, para eu obedecer, significa... Você já imaginou se um filho fizesse uma bobagem dessa na cabeça, né? Ficasse fazendo interpretações, mas é mais ou menos o que as pessoas fazem com a Bíblia. Leem a Bíblia e começam. Ah, por que isso, por que aquilo? Baseado em quê? Baseado nos seus conceitos. Quando Jesus diz assim: Senhor, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele não está dizendo a tua palavra contém a verdade, a tua palavra é uma parte da verdade, ele diz a tua palavra é a verdade. E essa verdade precisa ser vivida intensamente. Estamos apenas aqui conceituando algumas coisas. Em Eclesiastes capítulo 12, eu não sei se você se lembra, se você já leu o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro escrito por Salomão, e quando você lê o livro de Eclesiastes, você acha que Salomão está chateado, triste, pessimista, angustiado, frustrado, porque ele já começa dizendo: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Ele já começa assim. E aí ele vai falando quanto, né, nas observações da vida, o quanto que ele vê injustiça, o quanto que ele vê as coisas que são vazias, que não têm significado. Ele vai indo nessa toadinha. Até ele chegar lá no fim, no capítulo 12, e dizer: olha, não esqueçam de uma coisa, a suma de tudo é teme a Deus. E é aqui que está a sabedoria. Mas aí ele diz essas palavras interessantes aqui. As palavras dos sábios são como aguilhões. O que é aguilhão, gente? Aguilhão é uma coisa pontiaguda. Pontiaguda. As palavras dos sábios são como aguilhões, a coleção dos seus ditos como pregos bem fixados, provenientes do único pastor. Cuidado, meu filho, nada acrescente a eles. Não há limite para a produção de livros, e estudar demais deixa exausto o corpo. É uma metáfora, obviamente. Tem metáfora aqui, tá certo? A gente tem que compreender isso daqui, dentro, tanto no contexto do livro, quanto em termos de alguns significados importantes. O primeiro significado é o seguinte: ele está falando da importância da palavra dos sábios. A Bíblia é a palavra dos sábios, inspirados por Deus. A Bíblia é uma palavra dos sábios. E a Bíblia, ela provoca a gente como o aguilhão provoca quando ele é espetado nas pessoas. Quem aqui já teve alguma experiência na pecuária sabe que para você coordenar os animais, né, para você empurrar os animais para um lado, para o outro, tira daqui, bota naquela baia, tá, tira da... agora vai vacinação, não sei o quê, eles espetam, porque é para o boi sair dali, ou a ovelhinha sair dali e ir para o lugar que tem que ir. Essa é a palavra do sábio. A Bíblia faz isso com a gente. A Bíblia nos provoca a reflexão o tempo todo. Se você não lê a Bíblia, o que acontece? Você fica raso. Fica raso. Por que você fica raso? Porque você vai viver baseado nos conceitos que estão em moda. Eu achei muito interessante, eu vi um podcast de um rapaz muito sério nos Estados Unidos, e ele conversando com algumas moças, e eu acho que uma das coisas que ele usa muito nas mensagens dele, é a parte do podcast, é a questão do feminismo e tal. Então as moças estavam ali defendendo o feminismo. Aí uma moça falou assim: os homens são misóginos. Aí ele falou assim: como você define misoginia? E a câmera fixou nela. Ela começou a ter pânico, porque ela não sabia. Ela começou a ter pânico. Ela começou a tremer. Chegou uma hora que ela olhou para ele e falou assim: posso ir para casa? Esse é o mundo que a gente está vivendo. As pessoas não sabem o que dizem.
Não tem, as palavras parecem que não têm sentido, não têm significado. As palavras simplesmente elas vão repetindo o que ouvem. Só para ajudar, a misoginia é ódio pelas mulheres. Falar que os homens têm ódio pelas mulheres é ridículo, né? É absurdo, né? O aguilhão, ele me provoca a reflexão, e a palavra da sabedoria é como prego bem fixado. O prego bem fixado não é aquele prego que eu ponho simplesmente para prender alguma coisa, mas é aquele prego que é colocado numa vara que o pastor utiliza. Por isso que ele diz aqui, bem fixado, provenientes do único pastor. O pastor, muitas vezes, para ele poder defender a ovelha, ele tinha que ter alguma arma. E muitas vezes era uma vara com prego. Ele dizia, é certeiro. As escrituras são certeiras. A sabedoria de Deus é certeira. Se você quer conhecer a verdade, você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar na Bíblia, você tem que ter um encontro com as escrituras sagradas. E se você gosta bastante de ler livros, vários livros, não esqueça de ler mais a Bíblia do que os outros livros. Agora, se você não gosta de ler nada, comece a ler a Bíblia. Tem que ler. Mas não gosto, o problema é seu. Tem que ler. Não, porque tem gente que só faz o que quer. Só que se você depende dos seus gostos e dos seus desejos, você está perdido. Sim ou não? Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e disse assim, então, ele estava comentando, não era nem esse o assunto. O cara estava comentando, ele falou assim, então, eu estava num lugar, passei o dia bebendo. Aí chegou a hora de ir embora, eu falei para minha esposa, não dá para eu dirigir. Passei o dia bebendo. Você sabe o que é isso? Não. Passei o dia bebendo. Ele não falou assim, bebi uma ou duas. Passei o dia bebendo. Aí ele pegou a chave e deu para a esposa. Aí ele disse assim para mim, só que eu não sabia que ela também tinha bebido. E eu falei, o que aconteceu? Um acidente, né? Trombou numa moto lá, não sei o quê. Essa é a expressão mais clara do que significa andar baseado nos seus desejos, certo? Isso é a carnalidade pura, né? É você viver em função dos seus desejos. E aí o texto diz, olha, a palavra de Deus é a verdade, e essa verdade é sábia para colocar a gente na linha. Segundo, os mandamentos. Aqui está número 3, mas é a segunda palavra. A verdade é uma pessoa, a verdade é a palavra de Deus, os mandamentos. Deuteronômio 10, 12 e 13. Vamos ler juntos, gente? Isso daqui é bom ler junto com o pastor. Você vai se sentir feliz, vai espantar aquele sono que está te dando agora, tá bom? Vamos lá? E agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirvas ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e que obedeça aos mandamentos e aos decretos do Senhor, que hoje dou a você, para o seu próprio bem. Para que existem mandamentos de Deus? Para pôr a gente na linha. Os mandamentos do Senhor são para nos ensinar o caminho. Os mandamentos, por isso que a Bíblia diz, os mandamentos do Senhor não são pesados. Eles não são um problema. Na verdade, eles são uma grande solução. Quando Deus fala alguma coisa, não queira interpretar um mandamento do Senhor. Simplesmente obedeça. E a outra palavra é o amor. Você lembra lá que no texto que a gente leu de João, vamos voltar um pouquinho lá, e dá uma olhada de novo, ele diz, a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Na continuação ele diz assim, olha que interessante, verso 5, e agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, tem nada de novo aqui, ele está dizendo, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que é o relacionamento de João com Jesus, tá? Aí ele diz que nos amemos uns... Não, todo mundo tem que ler. Não está escrito aqui que nos amassemos, né? Ele está falando que nos amemos uns aos outros. O amor é importante, então, que nos amemos uns aos outros. Agora, olha o jogo de palavras que João utiliza aqui. E o amor é este, 2 pontos, que andemos segundo os seus mandamentos. Que mandamentos são esses, João? Ele diz, este mandamento que eu vi desde o princípio é este, que andeis no amor. Qual é o mandamento? Que nos amemos. E esse amor é obedecer os mandamentos. A relação do amor com o mandamento, eu já vou fazer a conexão
de tudo isso daqui a pouquinho. Mateus capítulo 22, 37 a 39, perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento. E Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo, semelhante a ele, é ame o seu próximo como a si mesmo. O amor, ele abarca, ele abraça, ele inclui todos os mandamentos. Todos os mandamentos do Senhor são para o nosso bem. Todos. Tudo que Deus ensinou é para o nosso bem. Vou dar um exemplo dessa luta que as pessoas têm com os mandamentos do Senhor. Com o crescimento exacerbado das mídias sociais, todo mundo tem hoje a possibilidade de dar a sua opinião. E as pessoas dão as opiniões. Eu estou falando das pessoas mais que querem fazer alguma coisa séria, né? Não estou falando daqueles que pulam do prédio para ter like. Eu estou falando de pessoas que querem dizer alguma coisa. E as pessoas, agora está na moda as pessoas fazerem interpretações bíblicas. Eu vejo essas coisas de vez em quando e pulo correndo porque é muito ruim. Mas todo mundo virou professor, todo mundo virou mestre das Escrituras. E tem um tema que é um tema muito caro para a igreja cristã evangélica, mas é um tema muito mal interpretado, que é o tema dos dízimos e das ofertas. Há muitos anos começou-se uma discussão sobre dízimo é do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Uma discussão. E aí, como que as pessoas fazem esse tipo de interpretação? Elas vão lá no Antigo Testamento e encontram onde que os textos são citados, né? Textos que falam sobre o dízimo. Aí elas vão no Novo Testamento e tentam encontrar a palavra dízimo no Novo Testamento. Vai aparecer uma, duas vezes só. Aí diz, está vendo? O dízimo é do Antigo Testamento. O dízimo é relativo ao sustento das 12 tribos de Israel, que na verdade 11 tribos de Israel, porque uma das tribos é sustentada pelos dízimos, que é a tribo de Levi. Qualquer dia a gente explica isso com mais. Mas no Novo Testamento não tem isso. Então, o dízimo não tem a ver. Vocês já ouviram isso? Ninguém ouviu. Eu não sei por que eu estou falando, então. Eu estou trazendo um problema para você, então. Eu sei que você já ouviu isso várias vezes. E aí a grande questão é a seguinte: no que eu acredito? Ok. Tudo começa com a base da sua fé. Se a base da sua fé é dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, para mim não interessa estar no Antigo Testamento ou no Novo Testamento. Porque é a Bíblia que é a palavra de Deus. Não é o Novo Testamento que é a palavra de Deus. Uma vez um pastor disse o seguinte para mim: eu não leio o Antigo Testamento, nem sequer eu leio o que os apóstolos disseram, eu só leio os evangelhos e as palavras de Jesus. O pastor falou isso para mim. Acontece que as Escrituras Sagradas são inspiradas, diz o apóstolo Paulo. E toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão e para o ensino na justiça. Para a instrução na justiça. As Escrituras todas... Gente, onde que você encontra no mundo livros escritos por 40 autores diferentes num período de 1.500 anos? Quantos anos tem o Brasil? Vai lá, pessoal. Tem dó? O Brasil foi descoberto em 1.500, só para te ajudar. Foi descoberto em 1.500. De 1.500 a 2024, quanto? Pega a calculadora aí, pai. Quanto deu? 523. Mês que vem, 24. 524 anos. Eu estou falando em 1.500 anos. São 3 vezes o tempo do Brasil de existência como descoberto, certo? 40 autores diferentes, 1.500 anos, e todos dizem a mesma coisa. Onde você encontra isso no mundo? Fala para mim. Não encontra. Não encontra. Qualquer curso superior que você fizer, o professor vai dizer assim, porque tem a escola tal, a escola tal, a escola tal, a escola tal. Certo ou não? Na psicologia tem a escola desse, a escola desse, a escola desse. Nas ciências exatas, existem autores que dizem isso, mas existem autores que dizem... Certo ou não? Em todas as ciências é assim que funciona. Na Bíblia, você tem 40 autores, 1.500 anos de distância, cobrindo todos esses acontecimentos, nesses 66 livros diferentes, e você não encontra nenhum problema de discordância entre os livros. Ora, então se o livro, a Bíblia é a palavra de Deus, tudo que está na Bíblia é para me ensinar alguma coisa. Olha aqui, ó. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e todo o seu entendimento. Sabe, eu não vejo que as pessoas têm muita dificuldade com isso.
Até porque tem gente que acha que o amor é tão subjetivo que se disser assim, ame a Deus, a pessoa diz, eu amo a Deus. Ai, como eu amo a Deus. Nossa, eu amo a Deus. Eu amo demais a Deus. Todo mundo, pode perguntar até para o incrédulo, o cara fala, eu amo a Deus. Aí Jesus provoca e diz assim, o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, é ame o seu próximo. Sabe o que é dízimo e oferta? É amor ao próximo, é relacionamento, porque o dízimo começou falando dos pobres, o dízimo das colheitas, etc. Depois veio as tribos, e o dízimo passou a ser o sustento da tribo de Levi, por conta de que a tribo de Levi não tinha espaço herdado na terra prometida. Quando isso vai indo para frente, ele continua. Por que as pessoas têm dificuldade com o dízimo? Por causa da má aplicação do dízimo, que não é segundo as Escrituras, amar a Deus e amar o próximo. E então as pessoas dizem, eu não quero dar o meu dízimo mais nessa igreja. Eles acabaram de comprar lá um projetor, um telão de LED e pagaram 500 mil reais. Eu não vou dar meu dinheiro, não é assim que as pessoas falam? Eu vou dar meu dinheiro para ter um telão de 500 mil reais e usar uma vez por semana. E aí? O que você responde para uma pessoa que diz uma coisa dessa? Por um lado, as pessoas têm total razão, não tem? Porque não está sendo utilizado corretamente. Estão entendendo, gente? Eu não vou entrar aqui no caso só do dízimo, para ficar pregando sobre dízimo, não é isso que eu quero falar. O que eu quero dizer é que quando a gente não olha as Escrituras como um todo, você perde muito, você se perde. Porque você vai querer interpretar as Escrituras à luz de suas experiências. Quantas vezes eu ouvi em aconselhamento de casais, eu dizer assim para a pessoa, mas perdoa. E a pessoa diz, pastor, já perdoei o suficiente. Eu perdoei o suficiente. Da onde veio essa frase? Da onde veio essa frase? Do coração dela. Das experiências ruins que ela teve, da mãe que ensinou, da avó que falou, da amiga no cabeleireiro que disse para ela que não se deve fazer isso, com todo respeito ao cabeleireiro. Aí você vai para as Escrituras, a Bíblia diz que a gente chegaram para Jesus e falaram, Senhor, quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão? 7 vezes? Ele diz, não, 70 vezes 7, no dia. O que quer dizer isso? Não tem limite. Então, a interpretação é feita baseada em mim. É por isso que eu estou dizendo, os mandamentos do Senhor são para corrigir a nossa existência, o nosso andar. Se a Bíblia diz que eu devo amar o meu próximo como eu me amo, isso é para corrigir o quê? O sentimento de egoísmo que nós temos. A igreja é a única pregação nesse mundo que diz que você é mau. Todo mundo diz que você é maravilhoso, você é bonzinho. Você vai num treinamento, paga uma fortuna num treinamento corporativo, não sei das quantas, e alguém vai dizer assim, você é maravilhoso, tudo que você quiser você pode. Você consegue tudo. Simplesmente mergulhe nessa vibe. Você é incrível, você é fantástico. Aí o cara sai do treinamento desse, chega para os filhinhos e fala assim, filho, tudo que você quiser ser na vida, você pode ser. Aí a criança cresce com aquele ego inflado, horrível. Aí ela vai crescendo, chega na adolescência, aí ela vai estudando, aí ela vai para a faculdade, aí ela sai da faculdade achando que o Elon Musk vai ligar para ela e vai dizer, olha, eu tenho um trabalho aqui para você, mas desculpa, o salário é apenas 100 milhões de reais por mês. Porque você é incrível, você é maravilhoso, você nasceu para brilhar. Você brilha mais que as estrelas. Aí você lê a Bíblia diz assim, não há justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E aí você entra em crise. Você diz, quem que eu acredito? Eu prefiro acreditar no que as Escrituras ensinam, porque o que as Escrituras ensinam vão me trazer paz ao coração e vão me trazer vida, porque elas são baseadas na pessoa do Senhor Jesus. Vamos fazer algumas conexões entre essas 3 palavras, entre a verdade, os mandamentos e o amor. Número 1, a verdade deve agir em amor. Olha o que diz o texto, Efésios 4,15 diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu vou crescer seguindo a verdade em amor. A importância de se viver a verdade de Deus em amor. Por quê? Porque o amor sem a verdade é sentimentalismo vazio. Pensa nisso. Já estou quase terminando a pregação. Hoje vocês vão embora mais cedo para casa. Pensa nisso. O amor sem a verdade é sentimentalismo vazio. Quer ver uma coisa? Todos aqueles que casaram, um dia disseram assim, no dia da cerimônia, mais ou menos assim. Eu, fulano de tal,
Te recebo por meu esposo, minha esposa, para amar-te, querer-te, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, enfermo com saúde, com não sei o que, com dinheiro sem dinheiro, com computador sem computador, com iPad sem iPad, até que a morte nos separe, certo? A maioria disse isso em algum momento, certo ou não? Aí termina a cerimônia do casamento, começa a vida, né? Andar junto, um dia após o outro, aquela dificuldade, as lutas vêm, falta dinheiro, aí tem dinheiro, mas aí gasta errado, aí tem isso, tem aquilo, aí vem filho, aí vem filha, e aí uma luta é uma coisa, um negócio, daqui a pouco um olha para a cara do outro e fala assim, não te suporto mais, acabou o nosso trabalho aqui. Isso que eu quero dizer com a verdade, o amor sem a verdade. Vira sentimentalismo. É por isso que as pessoas dizem, o meu amor acabou. O meu amor acabou. Mas por que acabou? Porque acabou, pastor. Mas o amor é um valor tão sério, tão importante, que ele não termina. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, o amor jamais acaba. 1 Coríntios capítulo 13. Se o amor jamais acaba e o meu acabou, o que está acontecendo? Está faltando a verdade no meu relacionamento. Pensa nisso na vida, no dia a dia, no trabalho, na família, na igreja. Pensa nisso em tudo. Amor sem verdade é sentimentalismo vazio. Então, deu para entender? E a verdade é a palavra de Deus, lembra? A verdade é Jesus. Terceiro. A verdade sem amor coopera para inflar o ego. Olha esse texto aqui. 1 Coríntios 8, de 1 a 3. Agora, quanto à sua pergunta sobre alimentos sacrificados a ídolos, fizeram uma pergunta para o apóstolo Paulo, ele está escrevendo, trazendo a resposta. Ele diz assim, sim, sabemos que todos nós temos conhecimento sobre esse assunto. Mas enquanto o conhecimento nos faz sentir importantes, é o amor que fortalece a igreja. Quem pensa que sabe todas as respostas, na verdade não sabe quase nada. Mas a pessoa que ama a Deus é aquela que Deus reconhece. Pensa nisso. O que acontece com o nosso mundo hoje? Com as novas gerações, principalmente as novas. Isso é, desde que o mundo é mundo, isso acontece, tá certo? Mas está piorando. Principalmente com as novas gerações. O que acontece? Quem é pai e mãe aqui sabe o que eu vou falar. Vocês não sabem? Eles sabem tudo. Eles conhecem tudo. Eles procuram no Google. Agora é a inteligência artificial. Eles procuram no ChatGPT. ChatGPT? Explica para mim aqui, como que é isso? Sabe tudo. E sabe o que acontece quando você diz sabe tudo? Você transforma a verdade de Deus em mentira. Porque a Bíblia diz que nós não sabemos de nada, que Deus é quem sabe tudo, e o que eu preciso é aprender com Ele. E se eu preciso aprender com Deus, significa que aquilo que eu estou dizendo que sei, na verdade é um ego inflado. Um dia eu disse para um profissional aqui em Curitiba, eu falei sobre isso. Ele estava falando algumas coisas, não sei o que, o casamento, meu casamento está acabando, acabou, e tal. Eu olhei bem para ele e falei assim, olha, você me desculpa eu falar o que eu vou falar, mas sabe o que está acontecendo, né? O seu ego cresceu tanto, você se acha, que você achou que não precisava mais de ninguém. Agora você está sofrendo, né? Pastor, você falou isso? Falei. Gente, chega uma hora que não dá para você, não tem como você se esconder por uma máscara ou se esconder por detrás de certos conceitos. Cuidado quando você diz que você tem uma verdade, um conhecimento, isso infla você, deixa você... Eu sei. Uma vez eu estava aconselhando uma senhora, faz muitos anos isso. Eu estava aconselhando a senhora e eu falei assim, olha, ela falando do marido, que o marido isso, que o marido aquilo, eu falei, olha, é isso, o texto bíblico diz assim, o texto bíblico diz assado. E ela dizia assim para mim, não, eu sei, pastor. Eu sei, pastor. Eu sei. Chegou uma hora que eu não aguentei. Eu sou de carne e osso. Olhei para ela e falei assim, você não sabe nada. Porque você só diz que sabe, e tudo que eu estou te falando é o contrário do que você faz. Então você não sabe, você só sabe que sabe alguma coisa quando você pratica aquilo. Quando você vive aquilo, quando você encarna aquela verdade. Tome cuidado com isso, cuidado com esse ego horroroso que vai aparecendo, né? Eu tenho conhecimento sobre esse assunto. Mas enquanto o conhecimento nos faz sentir importantes, é o amor que fortalece. Verdade sem amor é pura imaginação desse ego inflado. Cuidado com isso. Os mandamentos de Deus são a expressão do seu amor por nós. E a obediência aos mandamentos é a expressão do nosso amor por Deus. Deuteronômio 7:9. Quer ler comigo, por favor? Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança
e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. João 14,15 disse Jesus: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Obedecerão aos meus mandamentos. A obediência aos mandamentos demonstra a expressão do amor. Deus me dá mandamentos porque Ele me ama. Eu obedeço os seus mandamentos porque eu o amo. A verdade nos informa sobre quem Deus é. Eu preciso saber quem é Deus. E as Escrituras é que vão me ensinar isso. Eu vou ler sozinho aqui. Há muito tempo, Hebreus 1, de 1 a 4. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Esse texto está me falando quem é Jesus. Esse texto está me dizendo quem é Deus. Esse texto está me falando do amor de Deus. Esse texto está me falando que Jesus é Deus. Ah, não, mas aqui é o Filho. Mas quem é o Filho que é a exata expressão do Pai? Eu tenho 2 filhos, nenhum deles é a exata expressão minha. Não existe isso. São 2 seres humanos diferentes, indivíduos com suas características de personalidade, etc. No entanto, Jesus Cristo é a exata expressão de Deus. É assim que a gente aprende a Bíblia, da Bíblia, quem é Deus. A verdade é que faz isso. Os mandamentos nos dão direção, como eu já falei, Salmo 19:5. Esse é um 105, é um verso muito conhecido nas Escrituras, né? Eu vou ler nessa tradução, mas talvez você tenha decorado em outra tradução. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A lâmpada que ilumina os meus caminhos é a palavra de Deus, que é a verdade de Deus, que são os mandamentos do Senhor. Então, os mandamentos do Senhor me dão direção. E, por último, o amor motiva e energiza a nossa obediência. Por que eu obedeço? Por amor. Por que eu faço o que Deus quer? Por amor. Porque eu sei do amor dele por mim e o meu amor por ele é que representa isso. 2 João, voltando naquele texto que a gente leu, né, só para terminar aqui, é o texto inicial. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouvistes desde o princípio, é que andeis nesse amor. O amor me leva para o mandamento me leva para o amor. Verdade, mandamento e amor. Se eu quero viver uma vida bonita com Deus, eu tenho que entender isso e viver isso para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém?